Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula de História. Eu sou a professora Carla e te convido para a nossa aula 2, Eixo, Aprofundando Conhecimentos. Conteúdos: o período colonial brasileiro, 1530-1822, administração, capitanias hereditárias e governo geral. Habilidade: identificar os principais aspectos relacionados aos períodos iniciais da história do Brasil. Vamos estudar? O período colonial brasileiro, 1530 a 1822, ele é caracterizado pela expedição de Martim Afonso de Souza. É ela quem dá início a essa colonização, como a gente vai ver agora. Essa expedição possuía 3 finalidades: iniciar o povoamento da área colonial, realizar a exploração econômica e proteger o litoral contra a presença de estrangeiros. Vamos observar essa imagem aí na sua tela? Você já se perguntou por que o Brasil fala a língua portuguesa? Você já parou para pensar nisso? Porque no Brasil, a língua oficial é a mesma de um país da Europa chamada Portugal. Você já parou para pensar nisso? A resposta é porque durante mais de 300 anos de nossa história, nosso país foi uma colônia de Portugal. Mas o que isso significa? Significa que, durante muito tempo, todas as pessoas que viviam aqui eram obrigadas a obedecer às ordens do rei de Portugal, bem como as riquezas que pertenciam aos portugueses. E como isso teve início? Preparados para saber? Vem comigo aqui. Você já viu esse cenário em algum lugar, não é? Tenho certeza que sim. Esse ambiente que nós estamos aqui é de um videogame. E esse castelo aqui atrás de mim é um castelo medieval. Mas inspirado em quê? Bem, durante muito tempo, a Europa, que é onde fica esse país, Portugal, aquele lá do Cristiano Ronaldo, lembra? Viveu uma fase muito rica que ficou conhecida como Idade Média. Você já ouviu falar disso? Você já deve ter visto isso sim, né? Nos filmes, nesse cenário de videogame aqui que você está comigo, não é? Mas eu vou te mostrar agora um castelo medieval real. Vem comigo. Olha esse castelo, gente. Uau! Imenso, né? Fruto de muita riqueza. Por volta dos séculos 13 e 14, a Idade Média entrou em crise. Aí você se pergunta, né? Poxa, como manter um castelo desse em crise? Bem, era necessário arrumar uma série de coisas e uma dessas coisas era a economia. E como fazer para arrumar isso? Era necessário melhorar o comércio, fortalecer o dinheiro, estabelecer contato com os povos da Ásia e da África. Lembra da aula 1? E depois que eles chegaram aqui no Brasil, o que foi que aconteceu? Bem, vocês estão ouvindo? Fake news, fake news, fake news, fake news. Você lembra que isso ficou conhecido? Você lembra que um presidente começou a usar esse termo para várias notícias falsas que eram faladas sobre ele? Bem, imagina que lá no século XVI isso também acontecia. Muitas fake news eram espalhadas sobre o nosso país. As pessoas elas não queriam deixar o seu conforto do local onde morava para vir para cá explorar terras desconhecidas. E essas fake news aumentavam ainda mais o imaginário das pessoas, dizendo que aqui existiam coisas muito perigosas. Falavam que aqui tinha índios que comiam carne humana, que existiam insetos gigantes e coisas mirabolantes e fantasiosas. E como eram que essas fake news chegavam lá na Europa, um lugar tão distante assim? Bem, eu te convido agora para observar algumas imagens que nós vamos passar para vocês entenderem como é que isso acontecia.
Portugal dominava toda essa região que você está vendo, tá? Mas era muito distante de lá. As terras eram gigantescas, até para aqueles que queriam vir para cá fazer algum tipo de exploração. As necessidades financeiras dessas pessoas eram muito grandes em relação ao tamanho do território. E, além disso, os índios resistiam muito e piratas franceses também viviam por aqui saqueando o território. Que problemão, né? Portugal tinha para resolver? Mas eles tiveram algumas ideias, que é o que nós vamos estudar hoje. Acompanha comigo aí na tela. Capitanias hereditárias. O comércio de especiarias na Índia estava em declínio e os territórios portugueses eram constantemente invadidos pelos franceses. Aos portugueses, era interessante fazer uma exploração do território e, assim, localizar os metais preciosos que tanto buscavam. Por isso, instalaram capitanias hereditárias. Somente São Vicente e Pernambuco se desenvolveram. Mas como fazer isso? Para que essa ideia começasse a dar dinheiro, para que eles pudessem ganhar dinheiro com essa nova terra, era necessário montar aqui uma espécie de administração. Assim, foram criadas as capitanias hereditárias. Mas como é que isso ia funcionar? Bem, o rei de Portugal optou por escolher em seu país pessoas ricas que tivessem interesse de vir para o Brasil para investir nessas novas terras. Veja aí o mapa. Esse mapa, nós temos o sistema de capitanias hereditárias. E aí, pessoal, você acha que o sistema de capitanias hereditárias deu certo? Infelizmente não funcionou bem. Mas por quê? Lembra daquelas fake news e dos piratas? Eles continuavam a atacar o território. E isso também acontecia que outros países também tentavam se fixar aqui na região. Lembra daquelas capitanias que deram certo? Pernambuco, São Vicente? E as outras? As outras estavam também recebendo ataques e alguns países tentando se fixar por aqui. Então, Portugal precisou pensar em um novo projeto. Um novo projeto. Que projeto seria esse? Vamos ver? Governo Geral. Esse era o novo projeto. E quem ia fazer parte desse projeto? Acompanha aí comigo. Governo Geral. Os portugueses decidiram, então, centralizar a administração da colônia. Para isso, criaram o cargo de governador-geral, o qual tinha poderes sobre todo o Brasil. Ouvidor-mor também fazia parte desse projeto. O que ele ia fazer? Ele era responsável pelas questões jurídicas. O que lembra jurídica, professora Carla? Leis. Ele era responsável pela aplicação das leis. Mas leis da onde? Portuguesas. Lei portuguesa aqui na colônia. E quem era também o outro participante do projeto? Vamos acompanhar. O provedor-mor. Aí você se pergunta, né? Provedor provedor aquele que provê, mas ele vai prover através de quê? Vamos acompanhar. Responsável pela arrecadação dos impostos e pelo controle do orçamento da colônia. Lembra? Palavra provedor, lembra? Dinheiro. E o outro participante também? Alguém precisava defender esse território, né? Vamos conhecer esse outro personagem?
Esse seria o capitão-mor. Ele era responsável pelo desenvolvimento das defesas da colônia, seja contra ataques estrangeiros ou seja contra os indígenas. Lembra que os indígenas também resistiam a essa colonização? Volta aqui comigo. E aí, pegou? Percebeu que Portugal precisava administrar esse território de alguma maneira? E nós aprendemos essas duas maneiras, que foram as capitanias hereditárias e também o governo geral com aqueles personagens que você viu aqui junto comigo. Agora, eu te convido para você pensar junto comigo e descobrir através do Exercitando se você acertou. Bora lá resolver? Diretas. Como se chamavam as divisões em faixas de terras? B. Quais eram os responsáveis pelas capitanias? C. Quais capitanias prosperaram? 2. Preencha corretamente com os nomes em destaque. Ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor e governador-geral. Letra A. Qual deles tinha poderes sobre todo o Brasil? B. Qual desses era responsável pelo desenvolvimento das defesas da colônia contra ataques? Letra C. Qual desses era responsável pelas questões jurídicas e pela aplicação da lei portuguesa na colônia? Letra D. Qual deles era responsável pela arrecadação dos impostos e pelo controle do orçamento da colônia? Pensa aí um pouquinho, daqui a pouco a gente responde.
E aí? Tenho certeza que você pensou um pouquinho, tentou lembrar, agora você vai responder aqui comigo. Vamos ver se você acertou? Confere aqui comigo na tela. Diretas. Letra A. Como se chamavam as divisões em faixas de terras? Lembra daquele mapa que nós vimos em que o Brasil estava dividido em faixas de terras e um detalhe. Você percebeu no mapa que essas divisões agora estão diferentes daquela que nós aprendemos no ano passado, lá no 4º ano? Pois é, descobertas recentes confirmam que essas divisões eram diferentes. E como é que a gente chama essas divisões? Vamos conferir? Capitanias hereditárias, isso mesmo, parabéns. Vamos à letra B. Quais eram os responsáveis por essas capitanias? Professora, tinha alguém que tinha que cuidar desse lugar? Tinha sim. Quem eram? Os capitães donatários. Será que eu acertei? Vamos conferir. Aê, eu e você acertamos. Parabéns! Vamos lá, letra C. Quais capitanias prosperaram? Quais foram aquelas que deram certo? Lembra daqueles lotes? Quais foram as que a gente viu no mapa? São Vicente e Pernambuco, isso mesmo. Inclusive, essas duas aqui se tornaram, essa se tornou cidade e essa se tornou estados bem conhecidos no nosso país atualmente. Questão 2. Preencha corretamente com os nomes em destaques. Na letra A, era alguém que tinha poderes sobre todo o Brasil. Qual desses aqui a gente pode considerar o todo-poderoso desse projeto de governo geral? Olha, nós temos o ouvidor-mor, o capitão-mor, o provedor-mor e o governador-geral. Qual desses aqui você acredita que é o todo-poderoso? Vamos descobrir? Governador-geral. Opa! É esse aqui. Vamos ver a letra B. Letra B. Qual desses é responsável pelo desenvolvimento das defesas da colônia? Lembra? Aquele que ia cuidar das defesas do território contra ataques, seja estrangeiro, seja indígena. Você já sabe que não é o governador-geral. Quem será que é? Vamos descobrir? Ah, olha aí. É o capitão-mor. Então, nós sabemos que o governador-geral responsável e tem todos os poderes aqui na colônia, e o capitão-mor é o responsável pelas defesas. Muito bem, já foram 2. Vamos ver a letra C. Qual desses era responsável pelas questões jurídicas e pela aplicação da lei portuguesa? Lembra que nós falamos sobre essa lei? Lembra quem é responsável pelas leis? Sabemos que não é o capitão-mor, que não é o governador-geral. Quem será? Vamos descobrir? Olha aí, é o ouvidor-mor. Então, já temos o ouvidor-mor, capitão-mor e governador-geral. Letra D. Qual desses era responsável pela arrecadação dos impostos e pelo controle do orçamento da colônia? Por eliminação, nós sabemos que não é o ouvidor-mor, nem o capitão-mor, nem o governador-geral. Sobra para nós o provedor-mor. Vamos descobrir? Aê! É o provedor-mor. Parabéns! Volta aqui comigo. Agora, eu te convido para fazermos um pequeno resumo de tudo que aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? Nós aprendemos hoje o período colonial brasileiro, que foi de 1530 até 1822. Lembra desse homem que apareceu aqui para a gente na nossa aula? O Martim Afonso de Souza? Pois é,
Foi através da expedição dele que deu-se início à colonização aqui no nosso país. Aprendemos também que Portugal precisava administrar esse território, precisava cuidar desse território. Então, eles tiveram algumas ideias para poder cuidar desse local. Que ideias foram essas? Vamos descobrir? Capitanias hereditárias foi a primeira ideia. Eles separaram o território em lotes de terra, entregaram aos seus principais conhecidos e que tinham posses na sua terra e assim puderam deslocar-se para cá e começar o projeto de colonização do nosso país. E nós aprendemos que apenas duas prosperaram, que foi Pernambuco e São Vicente. Portugal precisou então de uma outra ideia. Que ideia seria essa? O governo geral. E o governo geral teve também alguns contribuintes, alguns personagens muito importantes para que ele desse certo. Quais foram eles? Vamos lembrar? O outro projeto foi o governo geral, como nós aprendemos. Volta aqui comigo. Aprendemos muitas coisas hoje, não é mesmo? Vamos às nossas considerações finais. Enfim, terminamos a nossa aula 2. Aprendemos um pouco mais da história do nosso país. E por que, professora Carla? Para poder construirmos um país melhor. Te aguardo na próxima aula. Tchau!